Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui o nosso Bruno Luque, que é o diretor técnico da CNA. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Glauber. Prazer estar com você aqui hoje. Bruno, eu queria conversar com você sobre o Congresso Nacional, né? A gente está indo para o final do ano. Eu queria que você falasse assim, o que a gente tem chance. Foi aprovada a Lei dos Defensivos. Primeiro que você falasse assim, essa aprovação da Lei dos Defensivos, se ela não for vetada em nada, né, pelo presidente Lula, que pode ser vetada ainda, a gente vai torcer porque não, porque também é um projeto que veio também do governo. Sim. Mas qual que é a mudança? O que a CNA vê como benefício? Bem, primeiro eu acho que foi uma grande conquista do setor, né? Depois de 22 anos discutindo o projeto. É um trabalho muito bem feito pela nossa frente parlamentar da agropecuária, a senadora Tereza, o deputado Pedro Lupion, que nós conseguimos no Senado avançar com o texto. Não foi todos os pontos que nós conseguimos avançar na Câmara, né? O projeto foi aprovado na Câmara e estava agora no Senado, porém nós tivemos alguns ganhos significativos. Dentre eles, acho que os principais é a redução da burocracia, a redução do tempo de registro. Então agora nós temos, antigamente a gente demorava até quase 8 anos para você registrar um produto no Brasil. Então isso para a empresa era ruim, para o produtor é ruim, para a sociedade é ruim porque você tem produtos defasados entrando no mercado. Hoje existe, na lei atual, eles colocaram um prazo máximo de até 2 anos que vai poder ter esse registro. Houve uma centralização do trabalho no Ministério da Agricultura e é importante ressaltar, dizer que não tirou nenhuma atribuição dos outros órgãos, como a Anvisa e o IBAMA, eles vão continuar fazendo o mesmo trabalho, só que não precisa entrar com 3 processos diferentes para depois significar. Um processo só. O que era um absurdo, né? Exato. Então, eu acho que alguns benefícios, esses que eu citei, a própria reavaliação de produtos, que é algo que realmente é normal ocorrer, mas que quando ocorria, ela não tinha prazo definido também, e quando estava rodando essa reavaliação, não se podia registrar outro produto. Por exemplo, você tinha um princípio ativo, você ia fazer uma mistura, né? Você pedia para fazer essa mistura, aí você não podia mais que esse produto estava reavaliado. E muitas vezes, se a reavaliação levasse 5 anos, você ia ficar 5 anos parado. E depois, se a reavaliação falasse, não, está tudo bem, pode continuar, imagina, o cara perdeu 5 anos, não tem sentido, né? Então, assim, você vê que são coisas que não tinham lógica, realmente a lei está nessa forma. Então, isso hoje vai ficar até 1 ano, essa reavaliação, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. E eu acho que o último item que eu ressalto é a questão da análise de risco e o princípio da precaução. Então, hoje, realmente, a análise de risco vai ser a principal. Né? O princípio da precaução, não, andar de carro é algo que pode trazer um acidente. Então, não registra, pode causar câncer. Que esse era o perigo, né? Exato. Não, mas pode causar o câncer se você pular dentro do tanque, nadar ali dentro. Você tem que tomar as medidas adequadas que a análise de risco vai dizer. Né? Quais as precauções que você tem que tomar para não ter nenhum problema à saúde humana, né? Nem ao meio ambiente. Então, acho que isso também foi um dos grandes avanços que nós tivemos, que eu acho que agora a gente acredita que não deve haver sanção, né? Desculpa, não deve haver veto sanção, tem que ser o mais rápido possível, porque foi algo bastante discutido. Nós tivemos muito tempo para debater esse projeto, né? Todos esses critérios que foram citados aqui agora. E também não tem nada falando, nossa, vai poder aprovar produtos assim, vai... Por exemplo, o registro provisório também, que era um pleito, não conseguiu, né? Não deu. O nome que ficou no agrotóxico, que era agrotóxico para a gente já, e era para mudar para pesticida, que era um nome internacional, então ficou agrotóxico, mas como diz assim, os xaropes de plantão, o povo radical de plantão vai continuar chamando de veneno, né? Então, igual tem drogaria, né? Exato. Então, eu acho que assim, conseguimos tirar um pouco da carga ideológica de discussão, né? E avançar no que realmente importa. Então, agora é colocar a lei para rodar e a gente ter aí essa modernização já em campo para trazer benefício, como eu falei, não só para o produtor rural, para as empresas, mas para toda a sociedade, né? Produtos mais modernos, menos impactantes e a ciência ditando aí como nós temos que legislar, né? Não com base em achismo ou questões que têm a ver muito mais com questões ideológicas do que científicas. Agora, me diz uma coisa, e com relação, por exemplo, à reforma tributária, né? Então, a gente tem falado muito, está se discutindo, eu participei de algumas reuniões ali e que os senadores ali criticam bastante, né? Então, a reforma tributária como está, que a gente querendo não vai ter o maior
IVA do mundo, né? Que eu acho que o maior é de um país lá da Europa que é 27, a Argentina é 21 e nós, a média no geral é bem menor, 8, 7, 8, e o Brasil seria 30. Né? Enfim, e o que o produtor, a gente está achando, teoricamente, que para o produtor entrou numa lista ali de diferenciada, vamos supor assim, mas que tem uma redução no caso, mas mesmo essa redução ainda, pelo visto, vai ficar batendo lá no valor da Argentina, que a gente sempre criticou a Argentina, nos hermanos, falou, poxa, teve dó deles, né? Então agora é eles que vão ficar com dó da gente. Como é que a CNA está vendo isso aí? Bem, a reforma é um tema, acho que dos mais complexos que nós estamos enfrentando esses últimos anos, além desses projetos que a gente acabou de citar. A gente tem discutido isso muito dentro do IPA, do Instituto Pensar Água, que passa as informações técnicas para a FPA, não só com a CNA, mas com todas as entidades, né, que compõem o IPA, as indústrias, cooperativas, as outras entidades de representação de produtor. Nós conseguimos avançar muito no texto da Câmara. Na Câmara, o primeiro texto era péssimo para o setor, ele não colocava tratamento diferenciado, ele não deixava o produtor com a condição de não ser contribuinte. Então, nós conseguimos, com base de muita articulação política e embasamento técnico, algumas conquistas relevantes para o setor. Por exemplo, a alíquota de 60%. Então, na alíquota padrão, essa que você falou, que era a princípio ia ser 25%, já está em 30%, né? Nós pleiteamos 80% e ficamos com 60%. O produtor não ser contribuinte, na verdade, saiu um limite de 2 milhões de enquadramento. A partir de 2 milhões, ele seria obrigatoriamente. Abaixo disso, seria opcional. Nós colocamos que o ideal seria 4.800, por causa do livro Caixa Digital, que ele já faz obrigações contábeis. Né? Foi aprovado 3,6 milhões. Então, não foi os 2, não foi os 4, mas ficou em 3,6. Ou seja, 3,6, esse cara fica isento? O que é? Ele não precisa participar do IVA, ele não precisa fazer aquela questão de débito e crédito, ele vai gerar um crédito presumido, como é hoje, para a agroindústria, e aí a vida dele segue normal. Né? Então, ele entra se ele quiser. Se ele não quiser, abaixo desse valor, ele não é obrigatório. Então, isso foi um avanço, porque isso já pega 95% dos nossos produtores. Hoje, o dado que nós temos do IBGE com a Receita, 95% dos produtores estão abaixo dessa faixa. Agora, Bruno, esse povo que tiver, produtor, por exemplo, que tiver acima disso, que vai poder participar do... Esse cara não vai ter que fazer uma contabilidade real, porque é o seguinte, eu estava vendo essa questão de contabilidade de lucro real, no caso, né? Cara, é uma loucura, né? Você tem o controle da sua... Quer dizer, é uma novela pro cara. Sim, aí o lucro presumido você paga o imposto e o simples é uma coisa. Agora, vai ser uma história, hein? O que a gente imagina? Até assim, vai ter que ter toda essa obrigação acessória, vai ter que ter um trabalho de contabilidade muito mais robusto que ele tem hoje. Mas esse produtor é um produtor que já tem um faturamento maior e, de certa forma, já tem as obrigações tributárias. A partir de 4,8 milhões, ele tem que ter um livro Caixa Digital, que aí o contador já faz basicamente o trabalho que ele vai fazer depois do IVA. Então, por isso que a gente queria botar esse teto, quer dizer, esse limite. A gente não conseguiu. Imposto seletivo, tiramos o IPVA de trator, né, aeronave agrícola, fizemos muitas coisas que, de certa forma, melhorou. Quando o texto foi para o Senado, que aí nós imaginávamos que a gente conseguiria avançar com esses temas que a gente não conseguiu a plenitude na Câmara. Para nossa surpresa, a gente não conseguiu avançar 1 milímetro no Senado. Nenhum ponto do agro evoluiu. E o que o relator falou é o seguinte, vocês já ganharam coisa demais na Câmara, eu me garanto a não tirar o que vocês ganharam, porque teoricamente isso deveria ser a medida mais correta. E para piorar, a reforma ela sofreu tantos penduricalhos, coisas que distorcem teoricamente a própria reforma, que realmente inflam a alíquota, que o desconto de 60 ficou pequeno. Né? Algo que poderia estar girando em torno de 7, 8, agora bobear 11, 12 ou até mais. Que aí sim eu tenho um aumento de carga tributária direto no produtor. E é algo que a FPA sempre... Ou seja, o Senado conseguiu dar uma judiada do produtor. Piorou muito a proposta da reforma. Então, como eu falei, tinha a questão dos fundos, né? Alguns estados têm aqueles fundos de infraestrutura. Ele foi aprovado na Câmara, mas a nossa proposta era o seguinte, ou retira esse artigo, ou bota o fundo para terminar assim que terminar a transição. Porque eu pago enquanto tem a transição, depois que começou outro imposto, vai diminuindo um e aumentando o outro. O produtor não tem aumento. Até essa emenda ela tinha sido aprovada no Senado, só que tiraram de última hora agora para os fundos ficarem até 2043, se eu não me engano, que é depois já da implementação. Então vai ter a transição
E mesmo depois da transição... Ou seja, os fundos se mantiveram e para frente. E o produtor vai estar pagando 2 impostos, né, desses estados que tem o fundo. Piorou. Ou seja, a gente vai está com a reforma tributária pior. Vai piorar nesse caso. E então a fala do senador Roberto Marinho está certo, piorou. Bruno, eu vou pedir para você só um minutinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais sobre a reforma tributária. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, falando com Bruno Luque, que é diretor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agropecuária. É agropecuária, né? Agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária, que é a agropecuária. Aí, o engraçado esse negócio de nome, né? Lá no FAMAT também, assim, teve umas mudanças aí, acho que ciumeira, né? Bruno, a gente estava falando de reforma tributária, então, como você disse, lá no Senado, infelizmente, o jabuti subiu para cima, né? E como é que agora? Qual que é a atuação vai ser? Vai aprovar desse jeito e já vai ter que começar outra reforma tributária ou vai passar assim e o produtor, por exemplo, vou pegar em particular do Mato Grosso, vai ter que pagar 2 tributos? Na verdade, achei que nós, nesse grupo que discute dentro do Instituto Pensa Agro, nós listamos 14 itens que devem ser suprimidos, justamente para amenizar esse aumento de carga tributária que vai ter, não só para o agro, mas como o Brasil inteiro. Tirar esse excesso de penduricários, foram criados alguns fundos regionais que vão inflar, uma CID lá da Zona Franca, que é algo além do que foi discutido na Câmara. Então, esses 14 pontos nós já passamos para os parlamentares da FPA, eles já têm ciência desses pontos. Agora, a gente não sabe como é que vai ser a negociação da reforma, porque ainda não teve, a pauta está tão quente no Congresso hoje que não teve tempo de se discutir. Agora, como teve mudanças daquilo que saiu da Câmara, aí no caso... votado no Senado, ele não volta para a Câmara? Quando volta para a Câmara, ele pode suprimir e já mandar para sanção. Agora, se ele quiser fazer uma nova redação, aí sim vai voltar para o Senado outra vez. Uma das propostas que surgiu do próprio líder é o seguinte: pega o que tem consenso e manda para sanção. E o resto faz uma nova PEC para continuar discutindo, até para você ganhar velocidade. Agora, o Aguinaldo, que é o relator da Câmara, falou assim, não, isso para a gente é o pior dos mundos, porque quando você não discute o todo em conjunto, né, você perde muito nesse avanço. Então é algo que até os próprios parlamentares da FPA não sabem como vai ocorrer. O que a gente imagina é que após a semana que vem, né, que é a semana da COP, na semana do dia 11 de dezembro, é que realmente esse assunto entra em pauta e aí nós vamos ter uma visão clara. Vamos trabalhar na supressão desses 14 pontos, né, para os deputados da FPA poder apoiar ainda a reforma. Ela vai ser fatiada, então é algo que a gente vai estar acompanhando intensamente para saber como podemos evoluir, mas uma coisa é certa, nós vamos trabalhar para que essa carga tributária não aumente para o produtor rural. É que todo mundo está esperando, né? Bruno, vamos falar um pouquinho então agora de outro tema que é pesado, esse também é muito pesado, que é no caso do marco temporal, né? Que o produtor aí pode perder propriedade e, no caso, tudo bem, teve aquela decisão do STF lá, do voto lá do Alexandre, que manda indenizar, né? Então isso já é o ponto positivo, eu acho, de tudo, que o Supremo fez uma coisa boa por enquanto. Mas agora como é que está isso? A gente tinha expectativa, até tem o presidente da FamaSul lá, o Marcelo Bertoni, que tem trabalhado muito nisso, ele estava muito animado, mas eu senti ele já meio triste, porque, poxa, o troço esfriou, ele está aí toda hora, batendo. Você, que é um cara que está aqui o tempo todo acompanhando também, esfriou mesmo? Será que isso aí foi colocado na gaveta agora, esses vetos, ou vai ter a derrubada desses vetos? Como é que fica isso? O Marcelo é o nosso presidente da Comissão Fundiária da CNA, então ele é bastante aguerrido e é um professor nessa área. Meu primo, pô, é parede, lá de bonito. Está explicado então a competência. Mas o que a gente tem visto? Realmente, ele entrou trancando a pauta, né, a derrubada dos vetos. A articulação política hoje, a gente pode dizer que ela está muito bem feita, a gente acredita que tem certeza que tem os votos para derrubar os vetos. O problema é que, como eu falei, está tendo tanto assunto relevante nesse momento que a gente acredita que nessa semana ele vai ser destacado, né? Então, ou seja, ele fica por último, e como não vai dar tempo de esgotar a pauta, ele vai ficar para a próxima. Como a semana que vem é a semana que vai ter a COP, a gente acredita que não vai ter nenhuma atividade no Congresso mais intensa. Então, também ficaria para a semana do dia 11, que é essa mesma semana da reforma tributária. Então, a gente está vendo como as coisas estão se conduzindo para as últimas semanas. Uma entrevista que o Pacheco falou que vão fazer sessões tão necessárias quanto for para aprovar tudo que tem na pauta ainda esse ano. Então, mas a gente acredita que assim que ele entrar em pauta, realmente a gente consiga derrubar esses vetos. Não vai ser agora, né? Acredito que essa semana vai ficar muito apertada.
semana que vem não tem sessão, mas na prótese, sem sombra de dúvida, ele entra em pauta e aí nós vamos conseguir também derrubar tudo isso e dar segurança jurídica ao produtor rural. Ter o marco temporal e ter as questões das indenizações muito claras. Agora eu queria saber de você isso, esse que é um questionamento, até conversando aí com alguns especialistas não, com alguns comentaristas, né? Então, e aí tem muito esse zoom que diz que essa lei é uma lei, né? Não é uma PEC, e que na verdade está na Constituição lá, que está aqui originariamente, não sei o quê, e que o Supremo, no caso, decidiu que não tem essa coisa de 88, né? Vamos supor assim. E daí, então, que na verdade essa lei, que é o marco temporal, não valeria. Eu sei que você, por exemplo, que acompanhou, eu até falei, poxa, mas por que estão fazendo? O Congresso está se perdendo tempo de fazer uma lei, se desgastando tanto, se essa lei diz que ela não vai ser, o marco temporal não vai ser marco temporal, que é inconstitucional, né? A você que está acompanhando, tem o Rude lá, nosso bendito Rude, um beijo, Rude, aí nosso jurídico Rude. Que você que... Eu sei que você não é jurista, né? Mas em todo caso, mas você acaba sendo jurista igual eu, né? De botequim, né? Jurista de botequim. O que é que você que tem acompanhado e discutido com o Rude, o que fala disso? Na verdade, eu acho que, até comentando os votos do Supremo, muitos ministros votaram para a derrubada do marco, porque você não tinha uma legislação que desse respaldo para isso. Muitos deles colocaram esse ponto. Então, você tendo uma lei agora, certamente alguém vai tentar ajuizar e esse assunto vai voltar para o Supremo. Então, na volta do Supremo, você vai ter toda essa discussão novamente. Claro. Então, teoricamente, você reabre a discussão. Só que tem uma lei daí. Agora, você tem um marco legal, né, a lei aprovada no Congresso Nacional, que dá todo aí o regramento da questão das indenizações, do período correto. Então, nós temos expectativas que, certamente, os ministros podem mudar o voto, né, em função do ambiente ter sido alterado. Então, é o que a gente acredita. Agora, né, essas questões, tudo que tem a ver com o Supremo é algo realmente muito... Porque também se fosse uma causa pétrea e se tivesse muito claro lá na Constituição, não estaria dando toda essa discussão. Exato. Primeiro. Exato. Porque todo mundo está lá escrito lá, em 88, que ocupava originariamente em 88, beleza. Só que daí não parou aí, né? E aí se entende porque não está muito claro. E também as leis complementares são para... realmente complementar a Constituição, né? E acho que é muito importante esclarecer, Glauber, que apesar de ter o marco, eu não limito a ampliação de terra indígena. Agora, eu coloco um critério de indenização do produtor. Sim. Se achar que tem que expandir alguma coisa, por algum motivo, agora eu tenho que indenizar o produtor não só pelo benfeitorismo, mas sim pelo valor da terra, tudo aquilo que ele investiu naquela propriedade rural. Então, na verdade, eu tenho um equilíbrio de justiça dos dois lados, né? Tanto para o índio que tiver que realmente ter a sua terra demarcada, quanto o produtor que está lá adquirir a propriedade de boa-fé, tem toda a documentação em cima dela, e que de uma hora para outra pode perder, sendo às vezes não ganhando nada, né? Então o que a gente quer é realmente colocar um regramento onde nós vamos buscar a igualdade aí nas questões tanto do direito do produtor como do indígena. Esse é o ponto. Bruno, agora para encerrar, é um assunto aí que tem dado polêmica bastante, que é a questão da moratória da soja. Né? E tá lá, e agora, eu vi ontem mesmo uma reportagem lá do Cerrado, falando que o Mato Piba que está recorde de desmatamento do Cerrado, ou seja, mas claro, você tem um produtor que tem 1.000 hectares lá e pode abrir 60%, 65%, porque o cara não vai abrir. Como é que a CNA está olhando isso aí? Bem, a moratória é algo que a gente já devia ter acabado com ela há muito tempo, né? Ela foi criada anteriormente ao Código Florestal. Então, foi um mecanismo que surgiu na época para dar justificativa aos compradores internacionais e realmente se evoluiu, né, na venda do produtor, dos produtos brasileiros. Só que hoje, com o Código Florestal, nós temos condições de fazer um mapeamento, né, do produtor que está cumprindo a lei, né, que realmente, ou que ele teve a abertura de área em acesso, ele tem as compensações que o próprio Código permite ele fazer. Então, hoje, de certa forma, nós temos uma lei para regir essas questões internacionais. Então, não precisaria ter a moratória. Mas é algo ainda que se apegam, aí é algo que a gente tem discutido, às vezes a indústria brasileira usa isso como uma grande conquista para dizer que o país não tem, né, não está comprando produto de área desmatada. Sendo que a gente pode, inclusive, se for o caso, fazer protocolos privados, né, que não precisa, eu quero botar um critério que ele não realmente, mesmo ele tendo direito, ele não vai abrir mais área. Tudo bem, você vai pagar um diferencial, o preço desse produto para ele. Se o produtor topar, tudo bem, né? Nós temos um protocolo privado na CNA de bovinos que é assim.
Ele pede coisa que está acima da lei, mas o produtor recebe a mais por isso. E é por livre adesão, não é obrigatório. Então, eu acho que essas discussões, nós temos que realmente sair da questão de tentar passar uma imagem, vamos dizer assim, uma imagem que é muito superficial, né, para entrar no fato direto. Eu tenho produtores lá que respeitam a lei, que estão lá e que têm, às vezes, potencial de abrir novas áreas. Né? Se você não quer que ele faça isso, busque um meio de remunerar ele para ele não fazer. É simples. Né? Não tem pagamento por serviços ambientais. Isso já existe mecanismo para isso. Só que a gente realmente, em vez de discutir esses pontos, prefere se apegar em mecanismos do passado ainda. É complicado. Bruno, infelizmente nosso tempo acabou, é curto para poder falar tudo que você tem para dizer para a gente. Obrigado aí por sua presença. E eu agradeço pelo espaço e parabéns pelo trabalho, Lama. Tá aí, concluímos uma entrevista super especial para você. Obrigado pela companhia. Até o próximo. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos, vamos sempre vencer os desafios do campo.